Vamos começar então, como eu tinha dito no final do bloco anterior, esse terceiro módulo desse terceiro encontro nosso, dessa nossa terceira aula de Direitos Humanos. Falávamos no bloco anterior da teoria geral do controle de convencionalidade das leis, dessa evolução jurisprudencial da Corte Interamericana, firmando a tese de que o controle de convencionalidade é uma obrigação do Estado, principalmente dos juízes, mas também do Poder Legislativo e Executivo em segundo plano, mas é uma obrigação do Estado de controlar em primeiro grau, em primeiro plano, a convencionalidade das leis. Vimos o que é controle e o que é aferição de convencionalidade e o fundamento do controle de convencionalidade das leis no respeito e observância dos tratados internacionais, em geral, do direito internacional público, especificamente da teoria geral do direito dos tratados, lá da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados de 1969. Aqui, esse terceiro módulo é o controle de convencionalidade em ação. É o controle de convencionalidade no direito brasileiro. Como se operacionaliza esse controle no nosso país e como é o modelo brasileiro de controle de convencionalidade das leis. A primeira coisa a entender, quando se pretende estudar o modelo brasileiro do controle de convencionalidade, ora, se o controle de convencionalidade é um controle a priori interno, segundo a jurisprudência já consolidada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e não um controle internacional, esse é apenas em segundo plano, em nível complementar, em nível coadjuvante, é evidente que cada um dos estados vai ter um modelo próprio de controle de convencionalidade. E o Brasil tem o dele. E esse modelo nosso está na Constituição. Está num artigo originário da Constituição e depois um artigo que proveio do poder constituinte reformador, pela emenda do Judiciário, pela reforma do Judiciário, emenda número 45 de 2004. O dispositivo originário é o artigo 5º, parágrafo 2º. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição diz que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros. Se não exclui, inclui, decorrentes do regime e dos princípios por ela, Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O segundo dispositivo é aquele que veio com a reforma do Judiciário, emenda número 45 de 2004, parágrafo 3º do artigo 5º, que vai dizer que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Nesse caso, então, eu tenho que um tratado internacional, segundo a doutrina, pode ter status de norma constitucional, e falta um voto só para o Supremo reconhecer isso, naquela dicotomia que houve no recurso ordinário 466-343 de São Paulo, de 2008, entre o ministro Celso de Mello e o ministro Gilmar Mendes. Todos os tratados teriam, então, status, posição com a qual defendemos e concordamos, de norma constitucional. Portanto, são paradigma de um modelo difuso de convencionalidade. Se todo juiz ou tribunal é obrigado a aplicar a norma internacional, esse modelo é difuso. Mas os tratados também podem equivaler a uma emenda constitucional no Brasil. E, portanto, teríamos aí um paradigma do controle concentrado da convencionalidade das leis. Perceba que o artigo 5º, parágrafo 3º, vai dizer que os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso serão equivalentes às emendas constitucionais. A Constituição não diz que A é igual a B. A Constituição diz que A é equivalente a B. A situação é de equivalência, não é de igualdade. Portanto, não há falar-se na aplicação dos princípios que regem as emendas constitucionais. O tratado é equivalente a uma emenda com a sua perspectiva própria, suas particularidades próprias. Não é igual a uma emenda constitucional. Por isso é que o processo de celebração dos tratados não são idênticos ao processo de realização de feitura das emendas, que não tem, por exemplo, sanção do Presidente da República.
O que não significa que o tratado aprovado pela maioria qualificada, que estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º, não terá a sua sanção, entre aspas, que é a ratificação no direito internacional. De qualquer forma, seja como for, o que interessa saber é que se o tratado aprovado por esse quórum qualificado que a Constituição possibilita, ele terá equivalência de emenda constitucional. E isso, então, o transforma como paradigma para o controle concentrado da convencionalidade. Então, nós temos duas teses para ficarmos atentos e ficarmos muito de olho. Primeiro, segundo a posição doutrinária, quaisquer tratados internacionais já são normas com status constitucional. Aprovado pelo artigo 5º, parágrafo 3º, serão equivalentes às emendas constitucionais. Nisso, jurisprudência e doutrina concordam. Acontece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, naquele primeiro âmbito, coloca os tratados um pouquinho abaixo. Vai dizer que todos os tratados de direitos humanos têm status, no mínimo, supralegal, porém, infraconstitucional. Mas, aprovados pelo quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, serão equivalentes às emendas. Então, tratado aprovado pelo artigo 5º, parágrafo 3º, ninguém duvida, nem doutrina, nem jurisprudência, que serão equivalentes às emendas constitucionais. A divergência está nos tratados não aprovados pela maioria qualificada que estabelece o parágrafo 3º. Para o Supremo é supralegal, para a doutrina é constitucional. Seja como for, o importante é que merece aplauso a mudança da jurisprudência, ainda que não chegou num nível acima, como pretendemos, é que os tratados internacionais de direitos humanos saíram do chão. Deixaram de ser, como no famoso julgamento do recurso ordinário 80.004 do Sergipe em 77, que foi o grande leading case que estabeleceu a teoria paritária entre tratados e leis internas, os tratados saíram do chão. Deixaram de ser meras leis ordinárias para serem normas, no mínimo, supralegais. E isso fez, então, com que os tratados de direitos humanos passassem a ser paradigma do controle, tanto supralegal como e constitucional, do controle difuso da convencionalidade, de supralegalidade, como que é o Supremo, ou de constitucionalidade / convencionalidade, como pretende a doutrina. O certo é que, se os tratados são supralegais, se os tratados de direitos humanos valem mais que as leis, eles são paradigma de controle. Essa é a verdade que nós temos que entender. Independentemente da posição, tanto o Supremo quanto a doutrina, os tratados, tanto para o Supremo quanto para a doutrina, os tratados de direitos humanos estão acima da lei ordinária. Para o Supremo está aqui supralegal, para a doutrina está aqui constitucional. Essa é a única diferença. A semelhança é que os dois tratados estão acima em pontos, em degraus mais acima, mas estão acima do degrau da lei. O que significa que tanto para o Supremo quanto para a doutrina, ora, se eu tenho uma norma supralegal, se eu tenho uma norma acima das leis ordinárias, significa que essa norma é paradigma de controle. De qual controle? Bom, se a Corte Interamericana diz, e afirma e reafirma durante sua jurisprudência constante, ao Monacid, Arelianos e outros, versus Chile, ao Montiel, trabalhadores demitidos do Congresso, versus o Peru, Montiel Flores versus México, Gelman versus Uruguai, Garífano de Punta Pedra versus Honduras e tantos outros casos, se ela afirma e reafirma que o Poder Judiciário deve controlar a convencionalidade, portanto, todos os juízes e tribunais devem controlar a convencionalidade de forma difusa. Essa é a observação que fiz desde a minha tese de doutorado de 2008 e que hoje isso é clássico no Brasil. Eu observei isso. Olha, se todo juiz é obrigado a controlar a convencionalidade, então, se os tratados então têm no mínimo status supralegal, se quisermos ficar com a jurisprudência do Supremo, basta ela, significa que os juízes são obrigados a controlar a convencionalidade e adaptar as leis internas em razão dos tratados que estão acima. Esse é um controle, se não é concentrado no Supremo, é difuso, evidentemente. Vamos analisar o que é o controle de convencionalidade difuso. Depois, tem um outro paradigma de controle. Ora, se o Tratado de Direitos Humanos é aprovado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Vejam aí, o artigo 5º, parágrafo 3º, coloca de modo muito claro que no modelo brasileiro de controle de convencionalidade, há os tratados de direitos humanos
com equivalência de emenda constitucional, artigo 5º, parágrafo 3º, que vão ser, vamos ver daqui a pouco, paradigma para o controle concentrado de convencionalidade, e há os tratados de direitos humanos com status apenas supralegal, posição do STF, o que permite que esses tratados de direitos humanos sejam paradigma do controle difuso de convencionalidade. Então, analisados esses aspectos, nós podemos entrar no ponto na letra número B, no segundo, na letra B, né? Seria o número 2, o segundo ponto a ser tratado aqui, que é o controle difuso de convencionalidade. Primeiro vamos analisar o controle difuso, depois vamos analisar o controle concentrado de convencionalidade. Então, letras B e C do slide que vocês vão seguir. Bom, o que é o controle difuso de convencionalidade das leis? O que é esse tipo de controle, como que ele se dá, como que ele opera no Brasil, como que ele funciona? Primeiro, entender que todos os tratados internacionais têm, no mínimo, como eu disse, para o Supremo, fiquemos com o Supremo, status supralegal no país. Se o status é supralegal, significa que estão acima das leis. Estando acima das leis, todas as leis internas devem respeito para com os comandos e os mandamentos dos tratados internacionais. Se o Brasil é parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e se a Convenção Americana diz que compete à Corte ditar as sentenças que são obrigatórias para o Estado, e se a Corte, em várias sentenças, disse que a obrigação primária de controlar a convencionalidade das leis é do juiz interno, ora, tudo isso também é supralegal no país. O Supremo disse, os tratados de direitos humanos, acompanhem o raciocínio, são supralegais. A Convenção Americana, que é supralegal, tem uma regra que é supralegal, que diz que a Corte Interamericana dita as regras. Portanto, o que diz a Convenção Americana, que para o Supremo é supralegal, também é supralegal entre nós. Então, vale mais que as leis a decisão da Corte Interamericana que disse que todos os juízes e tribunais devem controlar em primeiro plano, em primeira mão, a convencionalidade das leis. Esse controle nominamos de controle difuso de convencionalidade. Ele tem como base quais tratados? Todos os tratados de direitos humanos ratificados e em vigor no Estado. Sejam tratados supralegais, sejam tratados com equivalência de emenda, quaisquer tratados internacionais, sejam aprovados pela sistemática do artigo 5º, parágrafo 2º, sejam aprovados pela sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º, eles têm um status especial no direito brasileiro acima das leis ordinárias. Portanto, são paradigma de controle. Agora, como que o juiz interno controla essa convencionalidade das leis? Aqui que está. O Tratado de Direitos Humanos, por ser um tratado específico, um tratado especial de proteção dos direitos das pessoas, e por conter cláusulas de diálogo, aquelas cláusulas dialógicas ou cláusulas de retroalimentação, não se contentam em apenas aplicar a norma do tratado em detrimento da lei. O próprio tratado não autoriza isso quando a lei interna é mais benéfica, e vai dizer que, havendo norma mais benéfica no Estado, aplica-se aquilo que for mais benéfico. Portanto, o controle difuso de convencionalidade opera sempre quando for o tratado internacional mais benéfico ao ser humano, princípio internacional pro homine. Porque quando a regra interna for a mais benéfica, o próprio tratado internacional cede ante o direito interno e ele é aplicado, ou não em segundo plano, ou eventualmente não aplicado. Portanto, os juízes exercem o controle difuso de convencionalidade sempre à luz do princípio pro homine. Primeira observação. Segunda observação, o controle difuso de convencionalidade, esse tratado internacional que tem para o Supremo nível no mínimo supralegal, pode ser paradigma para recurso especial e recurso extraordinário. Recurso especial, veja aí, no STJ, e recurso especial, segundo ponto, e recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, como vocês sabem. Ora, se o tratado é supralegal e eu posso ingressar com um recurso especial no STJ e um recurso extraordinário no STF, né?
para mostrar no STJ que houve violação de lei federal, e se eu posso entrar no STF com um recurso extraordinário, dizendo que o tribunal, em única ou última instância, e a decisão recorrida declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, e eu mostro que tem uma inconstitucionalidade, significa que o tratado pode ser o paradigma dessa legalidade para se discutir num recurso especial ou eventual em recurso extraordinário quando tiver uma afronta à Constituição, né? No STJ, eu posso usar uma norma de um tratado como se fosse uma norma legal para ingressar com recurso especial pela linha A, né, lá do 105 da Constituição. E no STF, de outra maneira, há o recurso extraordinário quando uma norma constitucional é violada e ela, portanto, esse tratado, sendo entendido pela doutrina que tem status de norma constitucional, o STF poderia aceitar o tratado como paradigma direto do controle, ou nesse outro sentido que eu estou falando, o tribunal de origem pode ter violado um tratado de direitos humanos e num conflito de uma norma constitucional protetora, o Supremo poderia utilizar do recurso extraordinário. Claro que no caso do recurso extraordinário, ainda tem uma dificuldade porque o Supremo deveria aceitar o status constitucional dos tratados de direitos humanos. Mas, doutrinariamente, não se tem como não defender que, se os tratados de direitos humanos todos têm nível de norma constitucional, eles seriam um paradigma também para o recurso extraordinário. Mas isso, eu concordo que depende de uma certa alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, como eu disse, lá no recurso extraordinário 466-343 de São Paulo, faltou um votinho só, são 5-4, 2 ministros não estavam presentes, eram 9 a sessão, 5 com o ministro Gilmar Mendes e 4 com o ministro Celso de Mello, venceu a tese dos 5 do status supralegal. Mas o recurso especial, sem dúvida nenhuma, cabível no STJ, o recurso extraordinário no Supremo, entendendo aí pelo status constitucional, como explico lá no nosso livro, no Controle Jurisdicional da Convencionalidade das Leis, o que o Supremo já está aceitando cada vez mais. E também esse controle difuso de convencionalidade independe do status dos tratados de direitos humanos. Ou seja, se é o status supralegal ou se é o status constitucional, há uma independência do status, porque se eles são supra, as leis já têm um controle, então, difuso, essa obrigatoriedade dos juízes e tribunais controlarem. Um exemplo excelente foi o exemplo do TST, que disse que a CLT era menos protetora quando mandava optar pelo adicional de insalubridade ou periculosidade do que os tratados que prevê a saúde e a sanidade do trabalhador, que permitiam a acumulação dos adicionais. Controlou belíssimamente o relator Cláudio Brandão, 7ª turma do TST, a convencionalidade das leis para entender inválida a CLT perante as convenções internacionais do trabalho, especialmente o 148 e o 55. Esse é o controle, portanto, difuso de convencionalidade que todos os juízes e tribunais são obrigados a controlar. Vamos agora ver o controle concentrado de convencionalidade. Controle concentrado de convencionalidade. Muito bem. O que é o controle concentrado? Esse controle concentrado, diferentemente do controle difuso de convencionalidade, que tem, pela doutrina, status de norma constitucional, então poderia ser paradigma de RESP ou do recurso extraordinário, ou se for status supralegal, apenas do recurso especial, como quiserem, independentemente do status, todos os juízes são obrigados a controlar e devem se manifestar em relação a esse tipo de controle. O controle concentrado já não. Esse requer um paradigma. Esse requer que o tratado equivalha a uma emenda constitucional. Ora, se eu só posso usar uma ADI, uma ADCOM, uma DPF, as ações do controle abstrato, tendo como paradigma normas constitucionais, aqui não dá muito para ter posição doutrinária, infelizmente. Se eu tenho que ter uma norma constitucional violada, formalmente violada, para que o Supremo possa aceitar uma ADI,
uma DECOM, uma DPF, uma ação de constitucionalidade por omissão, por exemplo, o Supremo não vai aceitar um tratado que, como paradigma do controle abstrato, um tratado que ele mesmo deu status supralegal mais infraconstitucional. Então não adianta propor uma ADI com base na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tem que alegar alguma norma constitucional, porque se alegar só a Convenção, ele vai falar, bom, cadê a norma constitucional violada? Você está dizendo que uma norma infraconstitucional foi violada, eu não posso receber como paradigma do controle abstrato. Porém, os tratados de direitos humanos aprovados com equivalência de emenda, esses sim, evidentemente, são paradigma do controle abstrato. E já há 3 primeiros tratados aprovados com essa equivalência. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 2 tratados, a Convenção das Pessoas com Deficiência e seu protocolo, e o Tratado de Marrakech, Convenção de Marrakech, que dá direito às pessoas cegas com deficiência visual ou dificuldade de leitura, que dá o direito a ter o livro impresso, escrito em plataformas legíveis pelas pessoas com deficiência visual, em vários métodos que tem, por exemplo, o Braille, que é um deles, audiolivro. Então é um tratado que foi feito no âmbito da propriedade intelectual, e curioso isso, não foi uma comissão de direitos humanos que fez o tratado, foi no âmbito da propriedade intelectual, tirando direitos autorais dos autores, mas uma maravilha, eu abro mão lindamente, felizmente, dos meus direitos autorais de livros, para que uma pessoa cega possa ler e ter esse livro numa plataforma acessível ao seu método de leitura. Então ele tira os direitos autorais dos autores e editoras para facilitar o livro impresso, porque há provas no mundo que menos de 1% dos livros publicados em todo o mundo são acessíveis às pessoas cegas, ou com dificuldade de leitura. Olha que tratado maravilhoso, que dá cultura a essas pessoas porque não podem ter acesso ao livro. Quem não tem acesso ao livro significa que tem uma cultura a menos, está aprendendo a menos porque não consegue ler o que a humanidade publica em termos de literatura, de arte, de ciência, etc. E essa Convenção de Marrakech o Brasil aprovou por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. Maravilhosamente, é um tratado com equivalência de direitos humanos, com equivalência de emenda constitucional no país. Então, a primeira observação a se fazer é essa que está aí. Pode brigar, pode chiar, pode espernear, não dá. Aí a doutrina tem que ceder um pouquinho também. Os tratados com status constitucional, que não é equivalência, aquele status do parágrafo 2º, e que o Supremo entende que tem nível supralegal e que a doutrina entende que tem nível constitucional, infelizmente, esses não têm como ser paradigma do controle abstrato ou concentrado de convencionalidade. Então, portanto, somente os tratados internacionais equivalentes às emendas são paradigma do controle concentrado. Então, para ser paradigma do controle concentrado, somente aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. Aí, então, eu posso, veja bem, os legitimados lá do 103, Presidente da República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado, Governador do Estado do DF, Assembleia Legislativa do Estado do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal do AB, Partido Político de Representação no Congresso, Confederação ou entidade de classe de âmbito, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Lembrei os 9? De cabeça? Lembrei? Lá do artigo 103 da Constituição, os legitimados para a DIN, eles podem, com base num tratado constitucionalizado, por exemplo, a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção de Marrakech de acesso ao livro impresso às pessoas cegas, propor uma DIN no Supremo para invalidar uma norma federal ou estadual que, não obstante constitucional, é inconvencional. Então, agora nós temos a possibilidade do Supremo declarar a inconvencionalidade de uma norma constitucional. Significa que a Constituição não é o último paradigma de controle. Além da Constituição, nós temos um novo paradigma de controle que surgiu com essa observação que fizemos lá, mais de 10 anos, do controle concentrado de convencionalidade das leis, que hoje todo mundo já sabe o que é, mas há pouco tempo atrás, pouca gente soava estranho nos ouvidos o que era controle de convencionalidade. É exatamente isso. O Supremo pode agora invalidar uma norma
federal estadual, que eventualmente tenha sido até constitucionalizada. É constitucional, mas inconvencional. Então, eu tenho um novo paradigma de controle. Além do controle de legalidade, de supralegalidade, de constitucionalidade difuso e concentrado, eu tenho de convencionalidade, difuso e concentrado, então, também no Supremo Tribunal Federal, que é uma nova técnica de se proteger direitos das pessoas, é um arsenal a mais para cuidar dos direitos das pessoas garantidos, consagrados por tratados internacionais de direitos humanos equivalentes às emendas constitucionais no Brasil. Então, é possível tomar de empréstimo todas as ações do controle abstrato para invalidar leis federais ou estaduais que violem os tratados internacionais constitucionalizados. Então aí, essas ações do controle abstrato, a ADI, a ADIM, a DPF, a DECOM, etc., todas essas ações, elas são paradigma para esses tratados internacionais no país. É evidente que se um tratado for aprovado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, é evidente que esse tratado internacional também é paradigma do controle difuso. O controle concentrado é paradigma do controle concentrado e do controle difuso. O controle difuso é só paradigma do controle difuso. Então, o difuso é só difuso e o concentrado é concentrado e difuso. Então, o Supremo pode controlar a convencionalidade de uma lei difusamente, pela via do recurso extraordinário, ou STJ, por exemplo, pela via do recurso especial, né? Como qualquer juiz e tribunal pode controlar a constitucionalidade de maneira difusa, mas só o Supremo pode controlar de maneira concentrada, mas aí só os tratados internacionais equivalentes às emendas é que podem ser. Eu fiz um estudo, quem entrar lá na minha página, aquela página de publicações acadêmicas, academia.edu, você se cadastra, loga até pelo Facebook, academia.edu é uma plataforma acadêmica que tem trabalhos publicados, a gente coloca os PDFs dos artigos publicados em revistas científicas, em revistas jurídicas nacionais e estrangeiras. E lá dentro você pesquisa Valério Mazzuoli, você vai achar a minha página, você segue, tem os trabalhos, você recebe por e-mail os trabalhos publicados, sempre atualizando a página. E lá você vai ver em artigos publicados, um que foi publicado na revista Direito Público, que é do Instituto Brasileiro de Direito Público, com esse título: Podem os tratados não equivalentes às emendas, não equivalentes, ser paradigmas do controle concentrado de convencionalidade? Leiam aprofundadamente esse estudo para vocês entenderem melhor isso que eu estou dizendo. Está lá disponível em PDF gratuitamente para você na minha página academia.edu. Você me pesquisa lá dentro, você me acha facilmente. Lá dentro tem lá livros, artigos, papers, vai em artigos, você vai achar esse trabalho rapidamente. Podem os tratados não equivalentes às emendas ser paradigma? Não, não podem. Infelizmente não podem. Só os tratados equivalentes às emendas é que são paradigma do controle concentrado. Portanto, temos aí os 2 tipos de controle, o controle difuso de convencionalidade e o controle concentrado de convencionalidade das leis. Esse, então, era o tema do controle de convencionalidade, mas eu rogo a você que leia o capítulo lá no curso de Direitos Humanos de Controle e quem quiser se aprofundar mais ainda, de uma maneira muito mais densa, sobre o tema, até na vida prática, para usar o controle efetivamente, quando você lograr êxito no certame que você está prestando, e vai aplicar o controle como magistrado, como membro do Ministério Público, como defensor público, como procurador do Estado e assim, procurador da República, procurador do Estado e assim por diante. O nosso livro, O Controle Jurisdicional da Convencionalidade das Leis. Terminamos então o nosso 3º módulo dessa 3ª aula e o nosso 4º módulo, que vamos falar agora na sequência, será sobre o Tribunal Penal Internacional. Tema importante também do direito internacional penal é o entendimento da estrutura, funcionamento, crimes previstos pelo TPI, pelo Estatuto de Roma de 1998 e qual que é a aplicabilidade disso no direito brasileiro. Vamos então ao 4º módulo.